Também no sábado, 6h30 da tarde, tem Vasco e Botafogo, clássico carioca, que vai ser disputado em Brasília. Informações do Vasco agora com você, Lucas Decena. Oi, Escobar, muito boa tarde para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Vasco teve 10 dias de férias, 18 de preparação e nesse período o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o clube por mais um ano. Ontem desembarcou aqui no Rio o Thiago Mendes, reforço, volante que estava no Al Rayyan do Catar. Ele disse que vai precisar ainda de 1 ou 2 semanas para jogar. Não está 100% fisicamente, vai passar por exames médicos para assinar contrato. Por enquanto tem um pré-contrato até o fim de 2027. E o Vasco que tinha na semana passada zerado o departamento médico, recuperado todos os jogadores lesionados. No início dessa semana sofreu uma baixa, o Adson acabou sofrendo uma fratura na tíbia da perna direita. Não tem um prazo para essa recuperação, mas é a mesma fratura que ele sofreu no ano passado. E em 13º no Brasileirão, o Vasco treina no Rio até sexta-feira, dia em que viaja para Brasília para o jogo de sábado contra o Botafogo. E quem sabe tudo do fogão é o André Pessoa. Fala aí, Pessoa. Fala, Lucas, tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. O Botafogo treinou pela manhã, primeira atividade sob o comando do novo técnico David Ancelotti. Ele que chegou ao Botafogo. Ontem veio conhecer a estrutura do CT, se apresentou aos jogadores, participou de algumas reuniões com o departamento de futebol e depois só acompanhou o treinamento que foi dado pelo Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente. A partir de hoje, é o David Ancelotti quem comanda os treinos. Ele tem mais 2 atividades para definir a equipe que enfrenta o Vasco no sábado no estádio Mané Garrincha. O David que ainda aguarda a regularização da situação dele na CBF para saber se vai poder estrear no clássico do final de semana. Como a diretoria chegou até esse nome, que era um nome que vinha em muitas janelas de clubes brasileiros. São Paulo, toda janela tinha pro Thiago Mendes voltar. Ele jogou no São Paulo antes de ir pra Europa. Como que o Vasco chegou nesse nome e como é que foi essa negociação? Olha, o Thiago Mendes ele foi uma oportunidade de mercado. Ele foi tido, assim, principalmente o que pesou para ele ser aceito, assim, ter tido o nome aprovado dentro da diretoria, principalmente é a versatilidade dele. Ele consegue atuar por mais de uma posição no meio de campo, o que é tido como importante num elenco que é considerado curto, né? Então, ele consegue atuar como primeiro volante, como segundo. Ele também fez a posição de zagueiro em algumas temporadas recentes. Então, ele consegue atuar em mais de uma posição, isso é importante. Mas foi tido como oportunidade de mercado justamente porque ele já estava em fim de contrato lá. O Vasco não ia precisar desembolsar nenhum valor significativo para poder contratar ele. Então, isso já facilitou um pouco as tratativas. Junto a isso, também o fato dele ter atuado com o Admar Lopes. O Admar Lopes ele foi coordenador de scouting lá no Lille, e ele que captou o Thiago Mendes na época que ele jogava aqui no São Paulo. Ele trouxe pro Lille lá, se eu não me engano, em 2017. Então eles trabalharam juntos, e depois ainda teve o que facilitou também foi o fato dele ter tido essa ligação do Léo Jardim e do Fernando Diniz. O Fernando Diniz aprovou o nome dele de primeiro, um jogador que ele gosta bastante do futebol, então entende-se que ele vai ter essa minutagem com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz gosta do futebol dele, e o Léo Jardim trabalhou com... Eles não trabalharam juntos. O Léo Jardim ele jogou no Lille também, mas um pouco depois, mas esteve com o Admar Lopes lá no Lille também. Ele ligou para lá, pro Thiago Mendes, para falar um pouco sobre a estrutura do CT, as obras de melhorias que eles estão vindo, que vão acontecer, como é o grupo, enfim, coisas assim de bastidores, tentando fazer com que esse processo de convencimento. Lembrando que o Léo Jardim e o Thiago Mendes fazem parte do mesmo empresário, do Paulo Pitombeira. Então, há uma facilitação justamente por causa disso. Tudo isso foi facilitando, assim, a ponto do Thiago Mendes querer voltar para o Brasil. Ele mesmo desembarcou no Rio ontem, né? Ontem à noite eu estava lá no Galeão, no Salão Nobre, e ele falou que estava com vontade de voltar ao futebol brasileiro. O contrato de 2 anos e meio que ele recebeu do Vasco também facilitou, porque ele tinha uma proposta em mãos também do São Paulo, mas era de um contrato mais curto. Ele agora já está com 33 anos, então ele entende que esse pode ser o último grande contrato dele, assim, em termos de longevidade, né? Então tudo isso acabou facilitando, e o Thiago Mendes foi o primeiro reforço aí para essa nova etapa do Vasco, segundo semestre, já a primeira contratação do Admar Lopes como diretor técnico do Vasco. O que você achou, João Almirante? Você disse que estava curioso. Eu sei que você já tem uma longa trajetória de opiniões sobre o Thiago Mendes nesse intervalo sem podcast de Vasco. Afinal, o Expresso não para, o seu Twitter não para. Mas para os ouvintes e telespectadores do podcast de Vasco, o que você achou da contratação? Então, acho que dá para dividir essa análise em pontos fortes e pontos preocupantes. Assim. Primeiro, os pontos fortes. Esse modelo de negócio que o Guerra citou, né? O Vasco não tem grana para, enfim, pagar para clubes e tal. Então, você pegar um jogador por contrato é mais interessante. É mais ou menos o que a gente fez com o Tietê, né? Jogadores ali, inclusive de posições parecidas. Acho o Tietê mais segundo volante.
E o Thiago Mendes, enfim, chega para uma posição que eu acho carente no nosso elenco, um primeiro volante ali. Eu vejo ele mais como primeiro volante, apesar de toda a versatilidade aí pintada. Eu acho que no Vasco ele se encaixa mais ali na posição de primeiro volante. Eu acho que é um jogador que tem as características para o jogo do Diniz. Ele é um cara, até por isso o Diniz deve gostar dele. É um primeiro volante de boa saída de bola, passe longo e tal, que consegue iniciar bem as construções de jogo. Então, acho que tem características aí interessantes para casar com o que a gente precisa e para casar com o que o Diniz gosta. É um jogador que tem uma experiência internacional bem sucedida, dá para dizer, né? Teve lá boas temporadas na França, num contexto lá de futebol francês, até com algum destaque, né? Jogou no Lille, no Lyon, que são times lá importantes no cenário da França, jogou Liga dos Campeões, o Thiago Mendes, enfim. Apesar de que depois dessa Copa Disney, a gente viu que Liga dos Campeões, de repente... Superestimado. Pois é. Mas, enfim, acho que esses são os pontos positivos da contratação. Um cara que vem de uma posição que a gente precisa, que tem as características que o treinador gosta, tem experiência e tem qualidade técnica, me parece reconhecida aí por quase todos os analistas. Agora, os pontos preocupantes. Já tem uma idade, né? Ali, 33 anos, acho que está aí, como o Guerra disse, em busca do seu último grande contrato. Teve uma lesão importante no ano passado, mas... Também, assim, não foi uma lesão de operação, né, de ligamento, foi uma coisa muscular, mas que tirou ele um bom tempo de combate. E aí o que me preocupa mais são esses 2 anos de Catar, mais até do que lesão, porque ele não tem um histórico tão grande de lesões ao longo da carreira, não é um jogador que vive no DM. Mas teve essa lesão importante, acontece, né? Todo jogador está sujeito a isso. Mas 2 anos de destreinamento no Catar me preocupa, sabe? Porque o cara chega numa rotação abaixo aqui, costuma acontecer isso. Cito o exemplo do Cuéllar, você lembra o Cuéllar? Todo mundo dava como... Torcedor do Grêmio... Rapaz, vai trazer o Cuéllar... Quer mandar embora a qualquer custo. Torcedor do Grêmio... Vai trazer e vai resolver, até. Essa era a leitura da galera, né? Porque ele veio e, não encaixou ainda, não consegue. Vamos ver como o Thiago Mendes vai se adaptar aqui ao futebol brasileiro, que é muito mais pegado, um calendário muito mais intenso, né? Jogos quarto e domingo, ainda mais quando meteram aí a Copa Disney no meio, acumulou tudo ali o calendário. Copa Disney foi essa Copa do Mundo Mundial em andamento, é isso, né? Só pra... isso aí, a Copa Pelé, como diz o meu amigo Danilo Dantesca. Mas, enfim, então esses são os pontos positivos e preocupantes aí da contratação. Vou torcer para os pontos positivos pesarem, mas fico receoso dele não causar um impacto imediato que eu acho que a gente precisava. Um jogador que entrasse já na rotação e tal, não exatamente um titular absoluto, né? Mas uma opção de banco frequente, um titular eventual, até ele se afirmar aí com a sua condição técnica, que me parece que pela condição técnica ele é um titular do Vasco. Mas o futebol não é só técnica, né? Ainda mais ali para um primeiro volante, mas vamos torcer para dar certo. É um jogador talvez que o Vasco aposte que, assim, a gente não conseguiria um jogador dessa qualidade técnica se não fossem também essas ponderações aí, 2 anos de Catar, um cara que enfim, não está no auge da sua forma, e quem sabe a gente não recupere ele aqui. Thiago Mendes falou com a BTB, agradecer a BTB aí pelas imagens na chegada ao Rio de Janeiro. Cadê? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em 1 semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Fala desse jogador, Lucas Pedrosa, para esse vascaíno que quer saber desse jogador. Vamos lá, o Thiago Mendes é um jogador de 33 anos que estava no Catar, é um atleta que fez uma temporada muito, muito boa pelo Lyon quando ele estava na França, é um jogador que realmente foi um destaque por lá. Sai aqui, se eu não me engano, ele é revelado pelo Goiás, joga no São Paulo, vai muito bem no São Paulo, só que ele, infelizmente, não é algo corriqueiro na carreira dele, mas ele tem uma lesão muito grave lá no Catar, e aí ele jogou muito poucos jogos nessas últimas temporadas. Então ele mesmo diz na coletiva também, nessa chegada aí ao Rio de Janeiro, que ele não está 100%, mas que em 2 semanas, 3 semanas, ele vai estar 100% para ajudar o Fernando Diniz. A gente sabe como é que é o Fernando Diniz, ele é um cara que gosta de recuperar jogador, ele é um cara que gosta de apostar em jogador e ele não olha muito para essa questão da idade, mas eu vou falar novamente aqui. O Thiago Mendes é um jogador ruim? Lógico que não. Ele é bom jogador. Tecnicamente, então, bom jogador, se entrega em campo. Sempre foi bom jogador, tanto é que o Flamengo tentou, o Internacional tentou, São Paulo tentou, outros clubes tentaram. Verdade. Então, ele é um bom reforço. Só que a questão física me incomoda. Eu já falei aqui.
Eu prefiro muito mais um volante que consegue jogar 40 jogos, que às vezes não tem essa grife toda, que é mais jovem, que tem potencial de rendimento, do que um cara com 33, com 2 anos e meio de contrato. Não é 1 ano e meio, o Vasco não conseguiu ter uma redução nesse tempo. 2 anos e meio de contrato, e assim, eu vi até muita gente falando sobre salário de 1 milhão, não é isso. Pelo que eu ouvi, é um salário de 600 mil, mais algumas metas que todo jogador tem contrato. Que é o que está hoje, né? Exatamente. Padrão, né? Acho que o salário é alto, mas é um salário ok para a carreira que ele tem. Só que eu tenho muita dificuldade de falar assim, vai dar certo ou não vai dar certo. A questão física me pega. Eu não gosto de jogador que já teve lesão grave, que já tem uma idade avançada, que vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro para um Vasco que precisa e muito de saúde. Eu já falei aqui, Jair volta de lesão, jogador que eu gosto, mas está voltando de lesão. Paulinho, jogador que eu gosto, mas não voltou a ser o mesmo depois da lesão, nem perto disso. Hugo Moura, oscila demais. Matheus Carvalho, não dá para confiar. O único que realmente está desempenhando legal ali é o Tietê, principalmente com o Diniz. Então, assim, esse primeiro volante, o Vasco é uma posição carente. Tomara, eu torço muito, sou vascaíno. Tomara que o Thiago Mendes consiga assumir a posição. Ele é o primeiro volante, hein? Exato, ele vai jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo, mas vai jogar de primeiro. Tomara que ele consiga jogar o futebol que a gente sabe. Mas essa contratação é uma contratação de risco e por um alto valor. Então, acho que foram muito importantes pra gente, como a gente aproveitou também a primeira parada que teve antes do jogo do São Paulo. E os jogadores estão se empenhando ao máximo para poder melhorar em todos os sentidos. E acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. A gente soube aproveitar muito bem. O trabalho foi muito intenso, foi muito forte, com adesão 100% de todo mundo. Vai colher os frutos. Será que a colheita eu que vou fazer, ou Lucas Pedrosa? Pode ser já no sábado, assim. A última apresentação do Diniz foi a melhor dele. Contra o São Paulo, fora de casa, jogando muito. O Vasco engoliu o São Paulo naquele momento. Como que vai voltar agora? O David Ancelotti não vai ter tempo de treinar o Botafogo a ponto de fazer grande diferença. E o Botafogo perdeu 2 grandes jogadores, o Jair e o Igor Jesus. Então, assim, eu repito, assim, acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o Vasco, um time melhor do que o do Vasco, mas para esse jogo específico de sábado, pelo contexto, não tem favorito. Enquanto o Botafogo estava se desgastando e perdeu peças, o Vasco estava treinando e ganhou peças. O Leandrinho voltou para o time, o David está praticamente liberado, o Thiago Mendes não deve jogar, mas é um time que tem conseguido ter tempo maior de treinamento. Ficou 20 dias treinando e 10 de férias, também descansou a cabeça. Então vai ser um grande jogo no Mané Garrincha. Eu acho que o Vasco chega mais preparado. Eu não diria melhor, eu diria mais preparado pelo último mês do Botafogo. Muito